E para finalizarmos o SET Regional Centro-Oeste, em nosso último painel, contaremos com o nosso moderador abordando a temática Novos modelos de fluxo de trabalho para operações multimídia. A transformação digital, mais uma vez presente em todas as etapas de produção e distribuição de conteúdo audiovisual. E para debater o assunto, contaremos com a presença de nosso moderador, Emerson Weirich, representante regional Centro-Oeste, e de seus convidados, Marcelo Blum, gerente de Arquitetura e Tecnologia da Videodata, Eduardo Lopes, diretor de Tecnologia da Rede Amazônica, e Peter Abecassis, Senior Product Marketing Manager da Grass Valley. Sejam todos bem-vindos e welcome. Passo a palavra ao nosso moderador, Emerson. Bom, vamos iniciar nosso último painel do dia. Nós vamos falar aí sobre esses novos modelos de fluxo de trabalho, utilizando essas tecnologias inovadoras de IP e nuvem. Enfim, vai ser um debate bem interessante, porque todo mundo sabe aí que os criadores de mídia estão uma pressão muito imensa de produzir muito conteúdo num tempo muito curto, né? E depois de produzido, tem que distribuir esse conteúdo em várias plataformas, distribuir em vários formatos técnicos. As equipes de produção, elas ficam espalhadas aí por locais diferentes, então é necessário que esse conteúdo seja conectado num local para ficar acessível, para poder fazer edição ou uma distribuição. Então, os requisitos de produção cada vez aumentam mais, né? E existe também uma necessidade de diminuir essa complexidade de todo o sistema técnico. Apesar dessas tecnologias inovadoras, o fluxo tem que ser o mais simplificado possível, né? E, obviamente, que se diminua o custo em si da produção, que essas tecnologias têm uma coerência de custo. Então, na verdade, o mercado de mídia está se aproveitando de funcionalidades que outros mercados já muito mais maduros já estão usando essas tecnologias. Por exemplo, Google, Amazon, Microsoft, são tecnologias IP em nuvem. Então, para nós que trabalhamos com o negócio de mídia audiovisual, é um passo para o desconhecido, ou seja, às vezes até parece assustador, porque a gente ainda está fazendo muita experimentação, né, nesses. Muito interessante que todas as etapas, desde roteamento, monitoramento, gravação, corte, replay, mixagem de áudio, tudo isso pode ser feito na nuvem ou remotamente. Então, nós vamos ter grandes especialistas aqui que vão falar desse assunto, vão debater com a gente esse assunto. Então, eu gostaria de convidar para participar do nosso painel os nossos palestrantes, o Marcelo Blum, gerente de Arquitetura e Tecnologia da Videodata. Também gostaria de convidar o Eduardo Lopes, diretor de Tecnologia da Rede Amazônica. E, por fim, o Peter Abecassis, ele é Senior Product Marketing Manager da Grass Valley. Então, nós vamos ter uma mixagem aí de português and English, nós vamos tentar administrar aí o painel aí em duas línguas. No final de de todas as apresentações, a gente vai fazer um debate. Então, por favor, coloquem as suas dúvidas, as suas perguntas, tanto em português quanto em inglês. Então, gostaria de iniciar, então, com o nosso primeiro palestrante. Por favor, Marcelo Blum, gerente de Arquitetura e Tecnologia da Videodata, por favor, se apresente e, por favor, inicie seus comentários. Ok, boa tarde. Bom, primeiro, obrigado, Emerson, obrigado, SET, pelo convite. É sempre um prazer colaborar com os eventos da SET. Esse ano eu já estou completando mais de 26 anos como sócio da SET, né, 30 anos de mercado e já vi muitas mudanças, mas acho que eu nunca vi tantas mudanças como o que a gente está vivendo agora. Então, acho que é muito bacana, né, a gente trocar ideias e poder colaborar
com os nossos clientes nesses objetivos. Que bom, que bom. Okay? Acho que a experiência de vocês conta muito, né? Vocês que estão na ponta da implementação dessas tecnologias, vai ser muito interessante ouvi-los. Por favor, pode dar seguimento aí à sua apresentação. Ok. Então, bom, vamos lá. Bom, primeiro eu coloquei aqui, acho que eu coloquei assim algumas das buzzwords, né, que a gente está vendo como desafio. Obviamente eu não vou falar de todas elas, na verdade só de algumas que eu queria chamar a atenção. Eu acho que um primeiro ponto é a questão de que a gente vive uma grande disrupção, né, que as tecnologias estão mudando muito, muitos concorrentes estão surgindo para a TV e a TV tem que otimizar a operação, tem que otimizar os processos para justamente ela conseguir se manter competitiva e continuar sendo relevante, né? Então acho que uma das coisas, inclusive, que tem sido assim a base da maioria dos projetos que a gente vem trabalhando na Videodata em projetos de consolidação de operações, ou seja, enxugar infraestruturas que são distribuídas em muitos lugares e trazer para um local só, como central castings de exibição. Também a questão de, por exemplo, a gente automatizar processos que antes eram totalmente manuais, tornar esses processos automatizados. Então, vou mostrar alguns casos reais até de coisas que a gente implementou e vem implementando para ilustrar um pouco disso, né? E outro ponto também que a gente tem que começar a refletir agora é essa coisa do tudo como serviço, né? Ou seja, a gente estava acostumado a comprar caixas, comprar equipamentos, e hoje a gente está começando a se deparar com o dilema de contratar serviços, né? Então, em vez de eu comprar um equipamento, eu vou contratar um serviço, pagar pelo uso. Então, isso é uma coisa muda bastante a forma de pensar no uso do orçamento, porque você pode começar a poder usar ferramentas por um fim de semana, por uma semana, por um mês, por 2 anos, ou seja, e com isso os custos vão variar, e aí com isso você se adapta a esse tipo de forma de trabalho, né? Então, falar de um primeiro tipo de trabalho que a gente já fez em alguns clientes, que é o seguinte, a parte de operação comercial, ou seja, a gente recebeu os conteúdos comerciais, normalmente a gente tem que receber os conteúdos de muitos lugares, né? Dos aceleradores de transferência, das entregas digitais das cabeças de rede, das agências, dos anunciantes, né? Então, isso é sempre um trabalho muito penoso, né? E acaba sendo um trabalho não criativo, é um trabalho braçal, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem provido soluções para que a gente possa, primeiro, fazer um controle de qualidade automático, para que a gente já possa rejeitar conteúdos que não estão adequados ao padrão da emissora, eventualmente fazer correções, né, de áudio, loudness, etc. Segundo ponto, a gente poder fazer automatismos de remoção de claquete, remoção de blacks, então por isso a gente já deixar o conteúdo pronto para exibição, e além disso transcodificar e adaptar para os vários exibidores, né? Então isso parece uma coisa simples, mas quando a gente faz isso com pessoas, é um processo muito penoso, trabalhoso e muito sujeito a erros. Então se a gente automatiza isso, a gente consegue receber os conteúdos, processar, armazenar, converter para os padrões da emissora e entregar em cada exibidor, não importa onde esse exibidor esteja. Então, isso é uma forma de economizar custos, melhorar a qualidade, né? Outra aplicação que é bastante interessante, ou seja, é muito interessante quando você tem um editor assim, top de assim, né, que está lá fazendo um trabalho criativo, editando uma novela, um programa, o que seja, colocando todo o conhecimento dele para criar aquilo. Mas, por outro lado, a gente tem editores que gastam horas e horas e horas diariamente para fazer N versões de chamadas, de comerciais, ou adaptando isso para os múltiplos canais de distribuição, seja a TV aberta, seja para o ATT, seja para o vídeo sob demanda, e isso dá muito trabalho, muitas vezes você tem que ficar ali fazendo versão 1, versão 2, assista hoje, assista amanhã. Então imagina que a gente tem uma ferramenta em que a gente possa receber, que a gente cria templates, a gente recebe os textos, recebe as locuções, recebe grafismos, vídeos já pré-elaborados, a gente concatena isso tudo de acordo com padrões, né? A gente transcodifica isso e gera múltiplas versões disso para atender a várias aplicações. Então, com isso, a gente pode automatizar a criação de chamadas, a criação de comerciais. Além disso, a gente pode automatizar até o processo de criação de comerciais para que a gente possa alcançar novos anunciantes, né? Então, o anunciante poderia acessar um portal, vai lá, escolhe lá um template padrão lá do comercial dele, um determinado tema, e o próprio sistema cria o comercial dele automaticamente. Então, isso torna a TV mais ágil para poder receber anúncios, porque hoje, um anunciante de uma pequena cidade, para colocar um anúncio no ar, às vezes o processo é tão complicado que ele nem consegue chegar na TV. Então, se a gente automatizar esse processo, a gente consegue tornar a TV mais fácil para o anunciante, e com isso mais viável, e com isso também trazer, claro, mais receita.
Outra coisa também é o seguinte, em televisão, normalmente a gente também gasta muito trabalho, muito tempo em criar conteúdo para TV normal, conteúdo para internet, conteúdo para os portais, conteúdo para redes sociais, e isso tudo acaba tendo equipes diferentes, fazendo trabalhos diferentes. Então, se a gente consegue juntar tudo isso de tal maneira que o conteúdo seja adaptado, transcodificado para vários formatos, por exemplo, vou mandar para um OTT, para um desses sistemas de streaming. Então, normalmente eu tenho que gerar lá 10 taxas de bits diferentes, resoluções diferentes, tem que gerar conteúdo para celular e tudo. Quer dizer, com isso dá muito trabalho. Então, se eu também automatizo isso, eu acabo podendo direcionar a minha equipe para tarefas mais criativas, mais ricas e que trazem mais resultado para a emissora. Então, esse tipo de solução acaba otimizando também o uso das ferramentas, né? Outra coisa é a questão da migração para a nuvem, né? A migração para a nuvem é uma coisa que está todo mundo refletindo. A gente sabe que ela tem um monte de vantagens, tem um monte de desafios. E primeira coisa que eu queria falar também é a questão dessa questão da virtualização e do que é nativo de nuvem, né? Então, por exemplo, num processo de caminhar para a nuvem, eu posso ter etapas, né? Claro que eu posso ter aplicações que já são nativas de nuvem, que eu simplesmente coloco na nuvem e faço elas funcionarem, maravilha. Mas às vezes eu posso ter uma aplicação que ainda não está pronta para a nuvem, então eu posso virtualizar, colocar na nuvem, trabalhar na nuvem, ou seja, como um momento de transição, e uma vez que eu virtualizei isso, coloquei na nuvem, depois eu posso migrar ou colocar outras aplicações. Então, isso é um ponto, né, nesse processo de migração para a nuvem. A gente sabe que a nuvem é muito interessante pela elasticidade, você poder crescer a hora que você precisa, expandir a capacidade, expandir processamento, atualizar versões de software, você ter mais proteção de ataques, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que a gente tem desafios, né, de custo, conectividade, de skill, né, conhecimento técnico, que tem que se criar novos profissionais para poder trabalhar com isso. Então, são desafios que a gente vê. Mas, por outro lado, a gente vê muitas aplicações também, né? Por exemplo, disaster recovery, né? Antigamente, a gente assistia televisão e a gente via o slide lá, opa, estamos fora do ar por falta de energia, estamos fora do ar por problemas em nossos estúdios. Hoje não se admite mais um frame falhando numa TV, né? Então, cada vez mais a gente começa a ir além de só cuidar para que a infraestrutura no próprio prédio da TV esteja ok, de no break, gerador e tudo mais, redundâncias mil, mas também começar a ter redundância fora do prédio. Então, as emissoras hoje colocam redundâncias em diferentes sedes e tudo mais, mas a nuvem pode começar a ser também um ambiente interessante de redundância, ou seja, você tem um disaster recovery da exibição, um disaster recovery do MAN, um disaster recovery da automação de jornalismo. Então, pode ser um primeiro passo para a nuvem, porque você já pode deixar as coisas lá, você pode replicar os conteúdos para a nuvem à medida que eles vão sendo criados, mas você deixa seus servidores ali latentes, sem estar funcionando. Na hora que você precisa, você ativa aquilo e com isso você consegue lidar com a questão do custo de uma maneira racional, né? Outra aplicação muito boa para a nuvem também é a questão de processamento de mídias, ou seja, transcodificar conteúdo, principalmente para quem tem que exportar uma massa de conteúdos muito grande. Se você fizer na nuvem, você começa a ganhar economia de escala, você também fazer controle de qualidade de conteúdo, você usar os recursos da nuvem para fazer catalogação automática, em que você reconhece padrões dos conteúdos, que você consegue também poder fazer closed caption, geração de closed caption e tudo mais. Então, isso já é uma coisa interessante. Outra aplicação também que já está bastante comum é a questão de usar para distribuir conteúdos, até para armazenar conteúdos. Então, por exemplo, as entregas digitais das redes podem usar essas soluções como Aspera e tudo mais para você poder trazer conteúdo, né? Você poder usar também como ferramenta de integração entre casas de produção, né, para finalizadoras, emissoras, para poder mandar submeter conteúdo para ser processado, editado, trabalhado e receber conteúdo de volta, né? Então a nuvem para isso já está bastante disseminada. Agora, outro ponto que está começando a se popularizar é a criação de mídia mesmo, você fazer edição na nuvem, você ter gestão de conteúdo na nuvem, trabalho colaborativo, né? Isso está começando agora a decolar. E outro ponto também que é interessante, que é você usar ele para o transbordo de capacidade na emissora ou na entidade, na empresa de mídia. Porque às vezes você gasta uma fortuna para comprar um equipamento e de repente metade da capacidade dele vai ficar ociosa ali, então você está perdendo dinheiro ali. Então imagina que você compra um equipamento um pouco mais enxuto, de repente para ter na emissora, você quer ter alguma coisa na emissora, e tudo aquilo que passar daquela capacidade de processamento, você transborda para a nuvem, processa na nuvem e depois você consegue interromper esse uso. Então, quer dizer, fica lá a nuvem, fica prontinha para ser usada quando passar de um certo limite de demanda de uso, né? Então, essa é uma forma também de otimizar o recurso dentro da emissora, né?
Outra aplicação que nós temos trabalhado muito, a gente já trabalhou em um monte de projetos assim, basicamente a questão do central castings, remote castings, né, e até disaster recoveries, né, ou seja, você tem um monte de emissoras separadas, com controles mestres separados, em cidades diferentes. Hoje a gente vem trabalhando em um monte de projetos, trazendo esses controles mestres para uma localidade única, em que você consolida essas operações, você tem uma equipe mais enxuta e você consegue ter uma padronização melhor de controle de qualidade e tudo mais. Mas você também tem os desafios, né? Como garantir que esses sinais cheguem nesse local central, né? Então você tem toda a questão da contribuição, chegar aos sinais de jornalismo, chegar aos sinais ao vivo e tudo mais, isso é um ponto para se pensar, né? Outras emissoras fazem o remote casting, que você mantém o equipamento na emissora, mas você controla remotamente. A gente tem feito hoje uma coisa híbrida em alguns projetos, a gente mantém um central cast na emissora central, por exemplo, exibindo lá 4, 8 canais, por exemplo, a partir de um ponto central, e você mantém um pequeno disaster recovery, uma pequena infraestrutura, assim, simples na localidade, por causa de você ter perdido alguma infraestrutura central ou alguma conectividade, você mantém a emissora no ar, né, usando esse disaster recovery. Então, a gente tem recursos de replicação do conteúdo para garantir sincronismo total, recursos de sincronização para manter as listas trabalhando em paralelo, então isso também aumenta a confiabilidade. Outro ponto importante também é a gente sair dos equipamentos das caixas tradicionais, né? Por exemplo, a gente vem implementando pelo Brasil todo sistemas de exibição que são totalmente definidos por software, né? Então, na hora que a gente vai configurar, a gente tem uma paleta lá de recursos, vou botar um gerador de caracteres, vou botar um processador de loudness, vou botar um insersor de closed caption, ou seja, tudo virtual, tudo software, né? Então, com isso, eu consigo mudar meu controle mestre com alguns pequenos cliques, assim. Então, à medida que a emissora cresce as demandas, por exemplo, eu quero gerar um segundo feed, né, um segundo sinal diferenciado para a internet, onde eu não posso exibir alguns conteúdos, então eu posso cobrir alguns conteúdos com conteúdos diferenciados, ou eu quero gerar um sinal diferenciado para um pequeno comercialzinho diferente, ou seja, com isso eu consigo incluir recursos de uma maneira muito rápida, coisa que antigamente demandaria comprar equipamento, importar, cabear, e agora não, está tudo rodando num servidor de prateleira, um servidor tipo Dell comum aí, ou seja, isso também ajuda muito na simplificação da infraestrutura, né? Menos cabeamento, menos equipamentos, ou seja, e também aquela coisa, o operador focado numa única interface com o usuário, em vez de ter que ficar mexendo em um monte de equipamentos. Outra coisa, né? Eu falei também dessa questão da TV se tornar mais fácil. Outra coisa também é o Dynamic Ad Insertion, que acho que é um ponto que está todo mundo, acho que, prestando atenção, interessado, que é basicamente tornar a TV tão segmentada quanto é a internet, né? Então imagina que eu estou assistindo lá na minha TV em casa e o comercial ser diferenciado em relação ao comercial que está vindo do canal. Ou eu estou assistindo lá o meu Globoplay, o meu Play Plus, ou algum streaming aí das grandes redes ou de emissoras, e eu ter o comercial específico para mim. Com isso, eu consigo gerar muito mais receita, porque em vez daquela receita daquele comercial único indo para todo mundo, eu consigo ter aquele comercial único que vai para muita gente, mas ao mesmo tempo eu começo a ter receitas adicionais daqueles comerciais segmentados. Então, com isso, eu aumento a assertividade da TV, porque às vezes um anunciante não vai gastar um dinheiro para anunciar na TV, porque ele vai atingir muita gente, mas ele não vai atingir o público-alvo dele e não vai gerar o resultado que ele espera. Mas se a gente começa a segmentar, é sensacional isso, né? Então tem toda uma tecnologia por trás para fazer isso funcionar, que basicamente são os centrais exibidoras gerarem esses gatilhos, esses triggers SCTE, para poder avisar que vai inserir um comercial e você poder inserir aquele comercial diferenciado, e com isso você pode ter comerciais diferentes para Smart TV, comercial diferente para o celular, comercial diferente para os streamings, e com isso a TV se torna assim mais com a cara do usuário. Outro ponto que o Peter vai falar mais tarde, mas eu queria falar porque na NAB foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, a gente vendo TV evoluindo nesses anos todos, e me chamou muita atenção esse conceito da Grass Valley, né, de o equipamento de TV passar a ser um app, né, ou seja, eu tenho uma App Store em que eu vou lá, eu vou baixar meu sistema de replay, eu vou baixar meu switcher, eu vou baixar o meu sistema de MAN, meu sistema de edição. E o legal é aquela questão de eu ter uma loja de aplicativos em que o fabricante desenvolve, como a Grass Valley, por exemplo, mas o cliente pode desenvolver aplicativos,
até os concorrentes. Então, lá no stand da Grasoli, por exemplo, eles tinham lá vários fabricantes concorrentes ali desenvolvendo aplicativos ali rodando dentro dessa plataforma. Eu achei sensacional. É como criar um pouco esse mundo que a gente adora dos smartphones para você ter dentro de um mundo broadcast, né? Então, eu acho que é um conceito muito disruptivo e que o Peter deve falar bastante aí. É a questão também do 2110, né? O 2110 é um ponto, né? Como a gente está falando para um evento regional, né? Falando para o Centro-Oeste, eu acho que sempre tem aquela dúvida, mas vem cá, vale a pena eu ir para o 2110? Pô, estou vendo as cabeças de rede indo para o 2110, será que vale a pena a gente ir para o 2110? Será que é melhor manter o SDI? Será que é bom analisar o NDI? Será que é bom fazer uma solução híbrida, STI com 2110, né? Isso é um grande ponto de dúvida, né? Porque enquanto houver equipamento SDI, que talvez, né, acho que muita gente possa falar, talvez o benefício no primeiro momento de migrar para o 2110 seja menor, enquanto que numa cabeça de rede que quer dominar a tecnologia, quer também disseminar informação, conhecimento, o benefício é muito maior do que só o benefício da qualidade, da flexibilidade, mas também o benefício de dominar um conceito, dominar uma tecnologia. E talvez para uma afiliada ela possa refletir se vale a pena fazer essa transição ou não. Então é um ponto assim de dúvida ainda. Mas se a gente for fazer isso, aí tem algumas coisas que eu gostaria de realçar, até pelas vivências que a gente teve em POCs no mundo IP. Primeira coisa é monitoração e equipamentos, né? Primeiro, geração de PTP, sistemas de laboratório. Eu realço muito que é muito complexo o IP, né? Claro que a gente tem que ter orquestrações, sistemas que façam a orquestração disso, mas todo esse diagnóstico é complexo. Então, você precisa ter bons equipamentos para poder fazer esse tipo de verificação e probes distribuídas pelo ambiente para que você saiba que o sinal que chega está adequado, o sinal trafegando em cada área da emissora está adequado, para que você possa fazer um diagnóstico em tempo real. Então, isso eu considero, assim, fundamental. Sempre foi, né, você monitorar suas várias etapas de qualquer cadeia de transmissão, mas eu acho que no IP isso se torna mais desafiante, porque pelo fato do IP ter toda a questão de você separar vídeo, áudio, toda a parte de closed caption e tudo, quer dizer, então você tem a complexidade de monitorar isso, e às vezes pequenos erros de configuração podem causar grandes danos, e se você não tiver uma boa ferramenta de diagnóstico, isso se torna bem difícil de lidar. E para fechar, é o seguinte, nessa questão também do 2110, claro que a gente pensa que quem vai adotar o 2110 vai colocar lá um broadcast controller, uma solução de gerenciamento bastante completa, e eu queria falar um pouco dessa solução que a Pebblebit lançou, que é uma solução de graça. Você pode baixar lá, e uma vez que você tem uma infraestrutura de switches, equipamentos em IP, você consegue monitorar, configurar, você consegue fazer roteamentos de sinais, e é de graça. Então, quer dizer, para quem quer tomar contato com isso, eu até coloquei o link aí que depois vocês podem ir no próprio site da Pebble e baixar. Com isso, é uma ferramenta que você consegue enxergar os sinais, inclusive você consegue integrar com equipamentos legados em SDI, matrizes antigas, e com isso você consegue ter um ambiente IP 2110 e que trabalhe muito bem com todo o legado, assim. Então, pode ser interessante para quem está querendo se aprofundar no IP, essa solução de graça da Pebble. Claro que se depois você quiser expandir, crescer, tem as soluções pagas, mas como ponto de partida vale a pena. Então é isso, perdoe eu ter falado bastante rápido aí, falado muita coisa, mas acho que era para atiçar para vários pontos interessantes aí. Eu agradeço muito aí pela oportunidade. Marcelo, nossa, que ótimo, excelente apresentação, você conseguiu pelo menos pincelar rapidamente todas as temáticas que a gente quer, na verdade, se aprofundar. Eu teria várias perguntas, mas infelizmente a gente vai fazer todas no final. Então, vamos segurar um pouquinho. Eu vou chamar agora nosso próximo palestrante, que vai ser o Eduardo Lopes. Ele é diretor de tecnologia da Rede Amazônica. Eduardo, por favor, conta para a gente um pouquinho mais de você, suas responsabilidades e aí a sua experiência aí. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com todos vocês. Vou dividir um painel com o Marcelo, uma honra. Muito legal conversar com ele, adoro que o Marcelo está junto, que as ideias dele são muito boas. Eu sou diretor de tecnologia do Grupo Rede Amazônica, né? Então, o Grupo Rede Amazônica tem 2 canais, a Rede Amazônica, que é afiliada do Globo, e o AmazonSat, que é o que eu vou falar agora. Eu acho que o AmazonSat é onde a gente brinca, a gente se diverte no AmazonSat. Então, tudo que é inovação, ideia do Grupo Rede Amazônica, ela nasce no AmazonSat e depois ela vai sendo entregada para o grupo como um todo.
Então, a jornada do AmazonSat, a jornada do nosso Centralcast já foi vencida, já está sendo entregue, essa jornada do 2110 também já foi vencida. Eu tenho um assunto de 2110 que a gente pode bater papo aqui eternamente sobre 2110, e se migra, se não migra, se é NDI, isso aí a gente já achei, e o Marcelo já discutiu bastante sobre isso. Eu já tenho alguns conceitos formados aí sobre isso. Mas o AmazonSat agora já é um outro universo, né? A equipe do AmazonSat é super reduzida, e a área que a gente super reduzida, que eu falo é super reduzida mesmo, né? Então, a gente está falando aí de 10% a 13%, entre 10% a 13% do tamanho da rede amazônica. Só que a gente é um canal de TV aberta 24/7, que cobre a rede a Amazônia toda, e é uma região maior que a Europa, né? E se considerar que nossa missão no AmazonSat é falar sobre as Amazonas e o Amazônida, a gente está falando até mesmo da Amazônia Legal e internacional, né? Então, você está falando aí de uma região muito grande, onde a gente tem que dar um jeito de se virar, né? E aí a gente começou, é possível tornar um canal de TV aberta 100% numa nuvem pública? Eu estou no meio da Amazônia, né? Então, não adianta você pensar na nuvem privada, a gente tem que pensar em nuvem pública, mas aí perguntam para mim, pô, Eduardo, nuvem pública na Amazônia? Eu falei, cai a minha conexão, né? Mas não cai a conexão dele, da Amazon com outro lugar. E aí, se você não pensar um pouco diferente, por que a minha distribuição do sinal que está no satélite teria que ter o uplink em Manaus? Ela não poderia estar com o uplink em São Paulo? Poderia estar com o uplink em outro lugar? E aí, se eu estou na nuvem e meu uplink está nos Estados Unidos e o footprint chega aqui na região amazônica, por que não? E lá tem uma abordagem muito melhor do que aqui. Então, se a gente começa a pensar em nuvem, o mindset é totalmente diferente, né? Você não tem mais. Aí eu pergunto, é necessário ter uma estrutura física para você ter um canal de televisão aberta? Por que eu tenho uma emissora gigantesca, né? O porquê disso, né? Por que a gente vai ter que ter um monte de gente entrando no ônibus, chegando na emissora, sendo assaltado na rua, correndo risco de perder o celular? Por que eu tenho que ter tudo isso se eu já estou pensando em operar um canal 100% em nuvem? Não daria para fazer isso, né? Essa é a pergunta. Tem que ter uma infraestrutura física ou eu só posso ter uma torre, tipo uma emissora de celular, ter uma torre e um transmissor? Eu preciso ter uma antena parabólica recebendo a torre e o transmissor e ele sendo exibido, né? Como gerar conteúdo na região amazônica, né? A nossa equipe aqui sai duas pessoas, o cinegrafista e o cinegrafista que é produtor e o apresentador. Por quê? Porque às vezes eles vão de rabetinha, né? Que é um barquinho, aquele motor de rabeta que eles tiram a rabeta, ele vira gerador de luz, né? Então, é isso que é a nossa realidade. Então, eu não posso levar muito equipamento, que eu vou afundar a rabetinha do rapaz. Eu teria que aumentar meu custo de logística. E como produzir isso? E a gente resolveu botar um jeito de como produzir isso com áudio imersivo, né? A gente também faz áudio imersivo aqui, então a gente teria que também treinar as pessoas, essas duas pessoas, conseguir captar o áudio da floresta para poder trazer para cá e colocar no nosso conteúdo. Então, a gente começou a pensar assim, o que a gente vai fazer com a AmazonSat, né? As pessoas virem para a emissora não faz sentido, as pessoas estarem aqui editando não faz sentido, porque às vezes eu estou com um conteúdo de 5 dias daqui, esse conteúdo vai chegar aqui 5 dias depois. Tudo bem, o AmazonSat não é jornalismo quente, mas essas são as perguntas que a gente estava colocando. Então, a gente criou um ecossistema para poder fazer isso, e esse ecossistema ele mede em dessas 4 partes aí do ecossistema, né? A edição, ela tem que ser descentralizada, tem que estar independente de hardware e tem que ser multiusuário. Então, assim, eu estou editando, alguém tem que sentar lá e terminar a edição. Você é maluco? Eu falei, não, é que às vezes eu faço uma parte e entra o cara do grafismo e faz o resto. Então, a plataforma que a gente busca tem que ser descentralizada, ela não tem que estar em Manaus, não tem que estar numa nuvem público-privada nem nada, a pessoa tem que entrar, tem que ter independência de hardware, não tem que estar com, eu preciso de um hardware qualquer, e tem que ter um multiusuário. E conexão simples de internet, né? Essa é fácil. A produção ao vivo, né? Como lidar com a latência da produção ao vivo? É uma coisa que ficava sempre na nossa... A gente faz ao vivo, a gente faz alguns eventos. Como lidar com essa latência do comando e de você estar comandando na emissora e você estar com o negócio na nuvem, e aí como você vai dar um delay comando aqui, você demora 2, 3 segundos para o comando chegar lá e cortar fazer o corte do sinal ou dar um play no VT, como lidar com isso? Né? A disponibilidade, né? Eu estou cortando aqui, como é que eu vou fazer isso para... Está com a transmissão ao vivo, ela não pode cair, né? Então, como é que eu vou fazer isso? E outra coisa, eu tenho que produzir de qualquer lugar, né? Então, respondendo as perguntas de cima ali em cima, eu tenho que fazer uma transmissão ao vivo da minha casa, se eu quiser.
né? Então, o YouTuber faz isso, por que uma emissora aberta não pode fazer? É isso mais ou menos. A exibição, né? Alta disponibilidade, tem que estar. Eu acho que se você for pensar, a TV aberta não cai. Eu acredito que eu aqui, como TV aberta, já tive mais falha do que a Amazon, né? Em termos de ela cair os servidores 100% da Amazon. E a hora que eu tenho transmissor principal, reserva, gerador, no break, tem tudo. Mas você tem sempre um único ponto de falha em algum lugar, que se aquela coisinha queimar, você aperta o changeover não comandou porque o fio do changeover estava solto, não acionou o GPI. Pode acontecer, né? E você não consegue cortar lá, e até você descobrir que é um fiozinho solto que não cortou o changeover, você vai ficar doido correndo da sala para a cozinha. Então, a disponibilidade tem que ter na exibição, a mídia tem que ser programática, tem que estar pronta para isso, e aí a gente está falando muito da plataforma FAST, ela tem que estar pronta para a plataforma FAST, independente se você vai ou se não vai. A gente tem uma estratégia de plataforma FAST para o canal Amazon Sat, a gente vai fazer alguma coisa com isso, então ela tem que estar pronta para isso. E a captação, né? Mobilidade, qualidade e quantidade, né? A gente tem que ter conteúdo, e como gerar esse conteúdo na rede Amazônia. Então, o que a gente resolveu aqui na brincadeira? A gente foi atrás de uma plataforma de edição. Existe uma plataforma de edição em nuvem, que você tem uma plataforma completa de edição, não é nada muito simples, porque algumas pessoas já conhecem, é uma Blackbird, uma plataforma sensacional em nuvem. Não é edição simples, é uma edição completa, como se tivesse o Adobe Premiere lá dentro e você brincando, e uma conexão do seu usuário com ela de 2 megabits. Então, com uma conexão com 2 megabits, você faz uma edição, você consegue trabalhar a edição. Então, por que não criar um kit Mojo e softwares como Solve, como LU Smart, Solve, que o pessoal de Brasília está fazendo, nacional, o LU Smart lá da LiveU, o TV Anywhere, né, que é da TVU. Por que não usar eles? Eles acabaram de falar uma palestra agora, acabaram de falar agora um debate aí sobre isso, de produção remota, porque tem que produzir, tem que gravar, e você pode entrar ao vivo com esse celular. Você tem o eVideo, que são plataformas de edição no celular, você tem o Adobe Rush, que você pode editar no próprio celular, mas você pega e entrega para ele um notebook com uma conexão com 2 mega, ele, qualquer lugar que ele tiver, ele consegue produzir isso e editar esse conteúdo, né? E multiusuários, então várias pessoas podem entrar naquele deck de edição e você continuar editando contigo. Então já existe uma ferramenta que você paga por mês, você não tem que pagar software da Adobe, você não tem que ter um software específico de algum fabricante de broadcast, então você sai um pouco desse mundo e você vai lá com o serviço, e se você precisar de mais, você aumenta o número de licença, diminui o número de licença, ele é muito flexível com isso, né? A produção ao vivo, como é que a gente lidou com a latência? As duas plataformas estão na mesma nuvem, né? Então, a plataforma de playout e a plataforma do transmissão ao vivo estão na mesma nuvem, a latência é praticamente zero. Então, se eles estão no mesmo lugar, no mesmo servidor, a latência é super zero, só que a gente também usou triggers, né? Então, como é que a gente está... O normal aqui na rede amazônica era a programação mandar para o vai, né, para o switcher, vai. Aí o switcher vai lá e toca a vinheta de entrada e aí entra o jornal. A gente inverteu o processo, né? O switcher toca, o master, a estrutura master, ela toca a vinheta, no final da vinheta já tem o comando para o switcher cortar para o jornalista começa a falar, aí o pessoal começa a operar as matérias e tudo que ele vai mandando. E quando ele toca a vinheta de encerramento, quando acaba a vinheta de encerramento, ele manda o trigger, corta para você e toca. Então a gente inverteu o processo e resolveu o problema de corte, principalmente. Porque na hora do ao vivo, a latência do ao vivo é muito grande. Gente, a gente esqueceu que a gente trabalhava muito com satélite. Hoje, com a Multilink, eu comecei a trabalhar com o Multilink com delay de 37 segundos. Então, o pessoal do Fábio não está aí, mas quando ele estava na UK lá com o pessoal, quando começou a trazer, era 37 segundos. Eu falava vai, a pessoa começava no telefone falar lá, aí ela nem entrou no ar, ela já encerrou lá e ela entrava no ar aqui, né? Era uma loucura dessa, mas 37 segundos depois, ela estava no ar e quando eu falava encerrou, sai da frente da câmera. Então, a gente trabalhava com tempo já de distância e sem falar no satélite, 5 segundos. Então, por que não? Dá para lidar com essa latência? Lógico que dá para lidar com essa latência, a gente já lidava com isso antes. E agora a gente chegou num nível de querer ser imediato, que é lógico, com o futebol, com o esporte, aí a gente está falando de outra coisa, mas com a produção de conteúdo ao vivo, uma entrevista, você tem que ter um outro critério para poder escolher se você vai ou não vai para esse mundo, né? Então a gente pegou a exibição na nuvem e colocou o switcher de nuvem, todo mundo no lugar só.
fica uma pessoa na emissora ou na casa dele e uma segunda pessoa de baia lá em Rondônia. Então, se caiu a internet daqui, provavelmente não caiu de Rondônia. E aí o cara de Rondônia assume e termina. Ele termina de fazer o jornal, sem problema nenhum, fazer o corte. Eu não preciso ter um corte só aqui. E o cara de áudio pode estar na casa dele também. Então, você dividiu isso para tem que cair a internet de todo mundo e dos seus baias que pode estar lá em São Paulo. O Marcelo pode controlar um jornal para mim. Marcelo, controla o jornal para mim hoje. Ele controla, né? Eu abro espaço, ele controla. Então, você é completamente centralizado. Tá? E a captação? O celular hoje, o pessoal reclama muito, mas a gente criou um kit Mojo. Esse kit Mojo, ele é um kit mesmo, o short do jornalista que entra no grupo Rede Amazônica, agora ele recebe um kit Mojo, né? Ele vai ter tripé, ele vai ter iluminação, ele tem celular, ele tem microfones, ele tem gimbal. Então, assim, olha, antigamente para você fazer o cinegrafista, né? Hoje, né? Você põe o cinegrafista no ombro, coitado, se ele ficar 1 hora ali, ele começa a tremer, né? E aí o cara do switch, ei, tá tremendo. E aí o cara, pô, mas o cara tá com um negócio no ombro, você quer que ele se movimenta sem tremer. O cara não tem uma stead, né? Ele tá com um negócio, um trambolho no ombro, e aí o cara do switch fala, olha, eu preciso de mais imagem. Aí o cara quer tirar do ombro para fazer aquela pan, fazer aquela movimentação, vai tremer, né? Então, o que acontece com o jornal? Ele é em cima de um tripé, a câmera de $70 mil em cima de um tripé. E você gasta R$5 mil, você pode entregar o cara com um gimbal na mão, o cara pode andar, correr, saltar, e a imagem fica estabilizada. Por que não usar isso? Aí, por que não usar isso? Eu não consigo entender o porquê que a gente tem que ter a mesma estrutura sempre. Né? Por que não usar o que todo mundo usa com uma ótima qualidade, gravando em 4K no seu bolso? Então, todo mundo recebe o kit, é um kit bem legal que a gente montou. Esse kit sem o notebook está saindo, já com o celular, sai em média R$5.500. Com o notebook, dependendo do notebook, isso aí vai para R$9 mil. Mas você entrega um kit desse para o jornalista. Por que o notebook? Porque ele pode editar da praça, se ele quiser, no café. Ele entra, e se já subiu todos os vídeos, ele começa a editar, ali mesmo já chega, pós-produção que está na emissora, começa a pegar esses vídeos, fazer a pós-produção e começar a colocar ele no ar. Então, você faz um ecossistema totalmente descentralizado. Né? Ah, Eduardo, isso custa caro. Depende, né? Eu vou falar o quanto é que custa para o AmazonSat. Né? Esses aqui são os custos, que eu estou brincando aqui com as telas. Né? Esses aqui são os custos do negócio. Um playout em nuvem, um canal 24/7, tá mais ou menos, o Marcelo pode até me corrigir, mas sai por $3.324 por mês. Para você ter lá um storage de mais ou menos 5 dias de conteúdo e você ter ali o seu playlist rodando. Então, você vai pagar aí $3.324 por mês. Uma produção em nuvem, para você fazer aí umas 2 horas de produção ao vivo por dia, está aí 597, com 4 câmerazinhas, mais um playout. Lógico, isso aí é bem simples, você coloca nudo na nuvem, você vai acrescentando, vai ficando mais caro. Eu fiz um negócio super básico. Tá? A edição em nuvem, 5.310 para mais de 100 pessoas simultâneas editando. Tá? Então, assim, $5.310 por mês, com 100 pessoas conectadas, editando simultaneamente na plataforma. E o Mojo, por volta de R$5.000, R$5.500, isso aí é o que custa você produzir totalmente centralizado. Mas vamos lá agora, você não tem mais ar-condicionado na sua emissora, que nem um maluco segurando, você não tem mais nenhum tipo de switch, você não tem mais investimento em equipamento, você monta hoje uma emissora com esses custos mensais, lógico, sem considerar o transmissor, antena, parte, mas você monta toda uma infraestrutura de produção com esses valores. Então, por que não começar com esses valores? Né? Então, a gente sempre pergunta, se você fosse começando agora a fazer uma emissora de televisão, você ia construir um prédio, contratar as pessoas, comprar Adobe, ou Wavit, ou qualquer coisa, Grasvale, o que é que seja, você compraria tudo isso hoje, tiraria do bolso e colocaria um caminhão de dinheiro? É isso que a gente sempre se pergunta aqui. Né? Então, a AmazonSat, se tudo der certo, já testamos todas as ferramentas, se tudo der certo, agora em setembro, a gente vai ser o primeiro canal 100% em nuvem, com MPEG-H, com tudo aquilo que envolve aí na brincadeira. Né? Então, a gente consegue ter na nuvem um stream em MPEG-H e um stream em Atmos, coisa que você não consegue na TV aberta. Né? Então, a gente vai ter 2 saídas ali, que você vai ter 2 streams, que você vai conseguir escolher qual ferramenta que você vai querer na parte de áudio imersivo. Produzindo áudio imersivo com os microfones de R$3.000. Quer dizer,
a gente começa a criar coisas. Ah, mas Eduardo, seu áudio imersivo não é igual ao do Top Gun. Nunca vai ser, porque o meu conteúdo nunca vai ser igual ao do Top Gun. Mas ele é um áudio imersivo, você pega a chuva, você sente a floresta. Então é essa que é a ideia, não é competir com o cinema nem nada, mas é trazer uma experiência diferente. Então a gente está nessa jornada aqui no AmazonSat. Eu quis colocar os valores. Aqui embaixo estão as fotinhas de cada produto que a gente está usando. A gente fez teste com a TVU, estamos fazendo teste com a WT Vision. Então a gente já começou umas conversas com a Grasvale para pensar em algo nesse sentido. Mas se tudo der certo, em setembro agora, a AmazonSat vai ser um canal de TV aberta 100% em cloud, e se Deus quiser, 100% nas suas casas, editando e tudo mais, né? A rede amazônica aqui, a gente tem um problema do Jornal da Madrugada, né? O Jornal da Manhã nosso começa às 5 da manhã, o Jornal Regional, e o Jornal da Manhã no Acre começa às 4 da manhã, então 1 hora menos. Então as pessoas têm que vir de noite, trafegar de noite, teve muito assalto, a gente já começa a editar em nuvem. E a pessoa pode editar da casa dela. Ela começa a editar, ela não vem para cá, só vem para cá na hora de exibir o jornal, quando tiver tudo pronto. Então a gente tem que mudar a cabeça mesmo, mudar o mindset, não ter estrutura, não ter essa estrutura física. A rede amazônica está abrindo salões porque tinha salas fechadas, né? Então a gente começou a abrir salão para não deixar a sala fechada, deixar o salão aberto. E eu acho que é isso que a minha contribuição para o painel é possível fazer e não custa tão caro, né? Como todo mundo fala que custa muito caro a nuvem. É isso. Muito bem, Eduardo. Excelente apresentação sua. Acho que a gente que está começando a pensar, a fazer uma transição dessas, fica bem animado com esse seu depoimento, né? Porque é muito diferente você pegar uma emissora do jeito clássico e fazer uma transição ela para a nuvem, né? Do que pegar uma emissora nova que você já constrói ela basicamente na nuvem com todas as funcionalidades da nova. A ideia é sempre essa, né? Você não tem que... Se você quer inovar, a inovação não pode vir daquilo que você quer para o novo. É daquilo que você não gosta desse aqui e faça o novo. Então, se você pegou o pessoal da apresentação da CIS, né? Acho que foi da CIS. Ele colocou lá aquele videozinho e tem lá, olha, a Apple fez o tocador de iPod porque ela não gostava do MP3. Não é que ela queria fazer, ela não gostou daquilo. Então, eu não gosto do jeito tradicional de fazer televisão. Pronto. Se você coloca isso, e aí você começa a inovar. Então, por que a gente foi para o 2110? Porque a gente queria fazer uma coisa diferente do convencional. A gente não só foi para o 2110, como a gente foi para um canal 100% virtualizado, né? Então, a Pebble participou também da ideia. Então, tanto a Pebble, como a WT Vision, como a Grasvale, hoje tem condições de fazer um negócio virtualizado e você não ter mais nem que ficar comprando Power Metal, né? Então, você vai comprar o Body Metal lá, você vai comprar equipamento, aquele hardware físico, 1 para 1. A gente está rodando hoje aqui 23 emissoras em 4 servidores. Quer dizer, são 4 servidores. São 23 emissoras. Então, a estrutura de hack é um hack. Um hack, você tem trocentas emissoras, né? Então, muda cabo. E na hora que a gente desmontou o antigo aqui, até botou a plaquinha de RIP na foto. A gente desmontou o sistema de... Tem tanto de cabo, eu tenho uma sala de cabo, porque eu não vou cortar cabo SDI, porque custa caro, né? Cada conector daquele SDI está R$37, R$50. E o cabo custa caro. Eu estou montando DR com os cabos antigos, para não cortar cabo. Aí você olha aquilo, nossa, que loucura que a gente fazia, né? Aí a Centralcast hoje, todo mundo está convidado a vir conhecer, apesar que está caro, mas pode vir, a gente abre a porta. É uma fibra para a bancada, uma única fibra. Então, assim, a gente colocou as calhas, eu falei, por que botou calha desse tamanho? A calha parece que dá para andar em cima da calha, você passar 3 fibras, porque estava acostumado a fazer com LDI, com SDI, né? Então, mas é bem legal. Mas é isso, você esquece o que você faz e já pensa no novo. A AmazonSat já está com 30 e poucos anos no ar. Ela foi a segunda emissora a ter com TV digital no Brasil. A primeira foi, acho que a Globo São Paulo ou Globo Rio, a gente foi a segunda por causa do distrito. Então, a gente agora está mudando o canal, né? A gente fez o Centralcast com o AmazonSat, depois jogou para a televisão. Agora a gente vai fazer o AmazonSat na nuvem em 1 hora e eu vou levar a rede amazônica, se o Raimundo permitir, para a nuvem também. Então tá bom, já ficou o seu recado aí. Bom, daqui a pouco a gente volta com você, Eduardo. A gente já vai passar para a próxima apresentação e no final a gente volta para o debate com as perguntas aí da audiência.
Agora vamos virar a chave aqui. Next presentation will be in English, so sorry. Please, Mr. Peter Abekasis, Senior Product Marketing Manager from Grass Valley, please tell us your experience. Sure. Thank you, everybody. Let me share my presentation and get started a little bit. So, thank you. My name is Peter Abekasis. I'm with Grass Valley, as we mentioned. I've been in broadcast for many, many years. I've seen a lot of changes of workflows and technologies, analog, digital, HD, 4K, HDR, IP networks for control and monitoring, software processing, and now we're seeing another transition here of technology going to IP networks, IP transfer of video, and cloud, as I believe everyone's been talking about. I think this transition is an important one. I think it's a particular inflection point where the technology is changing, but also the way we produce media and the way we distribute media, and even the way we consume media, the way we watch television, is changing all at the same time, and they're all related in some ways. So today what I want to talk about a little bit is where we are as an industry, and what are these changes and what's causing them. A little bit about how the new technologies, IP and cloud, help us adapt with these changes, and what's a good application for some of these new technologies. We don't want to adopt new technologies just because they're new, but we should have good applications and good reasons for adopting them. And I think the application I'm going to talk about is particularly relevant for Brazil. We can talk a bit more about that. And then, again, I'm not understanding everything of everybody's presentation, but I think there are some limitations with the new technology in particular regions, or just in general. And there are some objections to using cloud, using IP, and I want to go over some of those and see how we can address them. They're very valid, but there are things that we can do to mitigate some of those objections. So, talking first about the industry. Media and entertainment, so television in general, is going through a big change, as I mentioned. The technology is maturing, and that enables new ways of working throughout the production change. But also the world is changing. We have different limitations in terms of our ability to travel, as in during the pandemic. Even our ability to go work in an office and all go work in the same place has been limited in recent times. People are also consuming media differently. It's not just television anymore. People watch video on their phones, on their computers, on their tablets, not only at home but everywhere, on the bus, on the train, in the office, wherever they are. They're faced with new media and new television, and so that's created a change for the companies that are creating all this content, so looking for new efficiencies. But I think people are also being more mindful of the content that they're creating, their carbon footprint in terms of the impact creating that content has on the environment, as well as the inclusiveness of that content. Does it reach everybody, and does it appeal to everybody? One of the technologies, obviously, is the internet. The internet has allowed everyone to be a video producer to a certain extent. You don't need racks and racks of equipment, as you see in the black and white picture on the left, to create video now. Almost anyone can take a camera or a telephone and put a video up on YouTube. And that changes the dynamic a little bit of content production. There's an increase in demand. More and more people are watching more and more video, but there's also an increase in supply. There's a lot more video out there to watch. And you can watch it, like I said, on many different platforms. It's not just on television, but also on a streaming platform, or on social media, or on YouTube, or whatever it is. So because there's so much content, in some ways the value of that content decreases, and it's harder to make money with any one given piece of content.
A lot of content is free if you go on YouTube, for example. But the value of great content, so if we talk about professional sports, live content, things like awards shows, just very, very highly produced good content, the value of that increases because people in the sea of lots and lots of content, people are looking for the very best content and they're willing to pay money for that. If you look at the value of sports rights, so football teams worldwide to rebroadcast right to their games, the value of that has gone through the roof. So what that means is that we have a demand for greater production standards, which means the cost of producing our media has gone up. The cost of acquiring rights has gone up. All the different platforms that we need to distribute this media to increases the complexity in terms of how we get all of our media, all of our video to different people. And that means that the value of each individual piece of content has a lot of pressure. So how much revenue can we get for every dollar that we spend on creating content is very much challenged. What we do know, though, is that the more we target that content to a specific person, to a specific audience, the greater the value. Advertising can be targeted to people, and if you know that you're reaching a very specific type of audience, then the value of that advertising increases, and so that makes the value of the content much higher. So the question becomes, how do we create more content? Because people are watching more and more video every single day. At the same time, tailor it to more and more targeted audiences, but increase the efficiency so that we lower the cost, and then we can increase the return of in terms of the amount of money we make on every piece of content. So it's a bit of a puzzle there. So as always, technology to the rescue. Cloud technologies and IP connectivity, they create an opportunity for us as media companies to do a few things that help us with this particular challenge. As we become more connected, we allow better collaboration, meaning you can have teams that are not necessarily all located in the same room, either working from home or across a larger geography, working together. Because we can distribute to much wider networks, to much broader networks, we can reach new audiences. We're not just limited to the signals reaching what our antennas can transmit to. We can transmit everywhere in the world on many different platforms. And we have access to software and processing and computing technology that allows us to automate workflows and improve our efficiency in production. So we can take this content and we can create it for many different people in many different ways. So that brings me to what's a good application for all of this new technology. And it's something that we call content localization. So the idea is really that you can produce your content anywhere in the world, whether it's at home or far away overseas in another country. But you can deliver it everywhere. So that means that anything that you produce at home, you can also share it with the rest of the world, with international audiences, and make more money out of it. Or events that are happening all over the world that you're producing outside of your own country, you can deliver within your country and also to multiple audiences within your country. So I've divided the content localization into 3 specific applications. And these are all real applications that are being done by major broadcasters today. I've taken these as actual use cases. So one of them is to produce a remote event for multiple audiences, meaning something that's happening far away that you want to bring back to a local region and produce it not only for one version for everybody in the region, but maybe dedicated versions for different audiences, different sub-regions, different demographics within your one region. Another application is to take multiple events in a different market
and bring them together and create a new show or a new production that pulls together all of those different events that's in a different market for your local market. So think about European football, for example, and bringing together English Premier League and Spanish La Liga and French football, and bringing it all together into one show dedicated to Brazilian audience. And then the third application is to repurpose content for multiple platforms. So we're not only talking about languages or regions, but also the audience that's watching television on television is maybe different from the audience that's watching television on YouTube or on Twitch or on a gaming console or on their phone. And if you just create the same show for all of those different platforms, maybe you're not reaching the audience, and maybe there is a way to create specific shows for each of those audiences, and therefore increase the engagement and increase the revenue you can make out of that content. So producing a remote event for multiple audiences. So here you can see, for example, a large sporting event happening in Asia, bringing it to Europe in this example. And then in Europe, there's obviously many different countries, many different audiences, many different languages. But by bringing in all the feeds to that central location and having all of the producers work on it simultaneously, you can create different versions of the same content for different countries, different audiences in different languages. So obviously there's a couple of challenges here. You need to have many, many different sources all being brought back into one location. And over a long distance, moving all of that video over a long distance has delays, but also can be costly, especially if you're using satellite time or fiber. So obviously using a cloud solution can lower the cost, can lower the latency if you use the right technology, makes everything instantly available to production staff. And that production staff can be anywhere. You can have them in a central location, or you can have them spread out in different regions or working from home. Cloud-based monitoring and audio mixing and processing, all of these are available in software solutions that can run anywhere. Let the local producers, the local talent, add regionalized commentary in the language of their choice, can focus on specific, in this case, athletes, or specific branding, or specific events that would be of interest to a specific local audience. And then being able to bring it to one centralized place where everybody's working together means that you can ensure that consistency and that brand of a common brand, let's say, of everybody producing the same quality of show. In the second example, as I was talking about before, imagine European football, several different leagues, many different games happening simultaneously or over a number of days. These could be happening in different standards, different frame rates, different languages, obviously. And the challenge is, how do you bring that all back and easily repurpose it for a local market that's maybe in a different language, or maybe even in a different resolution or a different frame rate? So again, cloud processing solutions, like we talked about, can standardize those frame rates and resolutions, give you access to those feeds very, very quickly. The monitoring and audio mixing can allow local commentators in the local language to mix in new audio tracks. So, new color commentary for a football match, new studio shows before and after and during the halftime that cover what's going on, giving highlights. And then, cloud-based playout can manage all of that content aggregation. So even though the video is coming from several different places, bringing it all together in the cloud means that a cloud playout solution can then play it all out and give one coherent show for a local market. And then in my third example, here you have events that are happening, call it American football, but people are trying to watch this on several different platforms. So some are watching on television, some are watching on over-the-top streaming application, or on a gaming console, or on their phone, or wherever it is.
Some people are not watching the game. Maybe they're just going to social media and looking for highlights or footage of other fans watching in a bar somewhere, or human interest stories about a specific player. So all of this footage can be brought together, and using cloud-based capture solutions, you can have access to that footage while it's being captured. And the producer can be anywhere, and they can use that footage in any way they want to create their own shows for a specific audience. You can distribute it and have cloud-based switching and mixing that lets you do different versions of the same show using the same footage, distribute it to multiple platforms, and then create all kinds of secondary content in terms of highlight reels and player biographies and different things that would be of interest to different types of users. And so just another way that you can maximize that content and kind of make the most out of it, distribute it on multiple platforms and to different audiences worldwide. So what are some of the common objections? I think there are two. The first one is the security issue, especially when we talk about public cloud. We're talking about content that has a lot of value. And so we don't want to lose it. We don't want it to get erased. We don't want it to get stolen. We don't want people to access it for free if they need to pay for a subscription. So I think the point here is that those are valid concerns. But when we think about most of the public cloud providers, they're large companies that have a lot of security expertise, and they're probably more up to date in their security practices and have more strongly enforced security rules than most typical, let's say, media companies. And also being in the cloud means there's access to a lot of compute power. So a lot of this data can be backed up automatically and recoverable much more easily than in an archive system in a typical media organization. The other common objection has to do around resiliency. What happens if something goes down? We always talk about disaster recovery as a good application here. But also, what if the connection to the cloud goes down? We don't have necessarily perfect internet connection in every region of the world. So how do we operate if we don't have 100% uptime? So I think the disaster recovery question is answered in a way that says, well, in the cloud, you can have backup in different regions as opposed to having your backup system, let's say, in the same building or down the street from your main operation. So these can be much more spread out geographically. The downtime and maintenance is done kind of automatically by the cloud provider, so we don't need to worry about that. That includes backup and failover and all of these things. And for the connectivity question, obviously the less connection to the internet that you have in any given location, that will limit the amount of collaboration that you can do. But there's a lot of other advantages to software-based processing. And so having hybrid configurations where some of the data is in the cloud, some of it is on-premise, and they can cover for each other in sort of a mini disaster recovery way, allows you to cover for short connectivity drops. And then it's a bit of a give and take. If you have very, very poor internet connection, then obviously you're limited a little bit in what you can take advantage of. If you have pretty good, then you can do most of the things in the cloud and then cover yourself with a smaller on-prem system. So there, it's something that's kind of needs to be evaluated on a case-by-case basis, depending on the connectivity that you have in a particular situation. And that's all I've got. I think I've made up for some of our time here. You're on mute. Now, if we have some questions from the audience, let me see here. Okay, I have one in Portuguese. This is for Eduardo. Tem uma pergunta aqui para o Eduardo. Boa tarde, Emerson. É uma pergunta que foi do Lucas Rossi Ramírez. Boa tarde, Emerson. Gostaria de perguntar ao Eduardo
a respeito do sistema Mojo, que ele comentou que usa na rede amazônica. Salvo engano, Solve, de Brasília, é um sistema acessível para pequenas produções. Muito agradecido, o painel está excelente. Então, vamos lá. O Solve é uma... A gente, como rede amazônica, a gente sempre gosta de apoiar qualquer coisa que seja nacional para o nosso mercado. Isso é um negócio que já vem da empresa, antes de eu chegar na empresa, desde a época do Dr. Felipe. Então, qualquer coisa que seja nacional, a gente está apoiando, ou como cliente, ou como parceiro. Então, a gente apoia toda a indústria nacional nesse mercado. O Solve é uma ferramenta simples, mas não é. Ela é simples dependente do conteúdo que você faz. Ela grava, ela faz ao vivo. Você tem GC, né? E a gente usa ela também na rede amazônica como um todo para entrada de jornalismo ao vivo. É uma ferramenta como se fosse uma live view com GC. Então a gente acaba utilizando ela e a gente acredita que essa ferramenta vai crescer e vai crescer muito. Ela vai crescer, ela tem um potencial de crescimento porque ela conhece o jornalismo, né? Diferente das ferramentas onde estão muito focadas na transmissão do vídeo, essa ferramenta é focada no jornalismo. Concordo que para o Amazon Sat você tem outras ferramentas que você pode usar no celular. Teve até gente que falou que edita no celular, eu também concordo que é possível editar no celular, mas editar no computador eu acho mais fácil, né? Ela é mais, não é tão ágil, porém, se você não está... A gente usa o Solve para ser ágil, e se você está querendo ser uma coisa mais elaborada, por que não sentar, né? Você numa cadeira confortável, você vai passar algumas horas ali fazendo uma edição de um programa. Você não vai fazer uma edição de um VT ou de um jornal, de uma matéria de 3 minutos. Você está falando de um bloco, né? Então você tem várias trilhas de áudio, várias trilhas de vídeo. Então isso aí você acaba colocando uma ferramenta mais confortável para o usuário, não que não é possível fazer no celular. A gente só tem que trazer um conforto também para quem tá editando. Como tecnologia, o celular atende, mas, de novo, você tem várias ferramentas. Né? Eu te falei de Solve, ETV Anywhere e a Smart, porque são as mais conhecidas. A Solve é uma nacional, a gente sempre vai apoiar. Então, você tem várias ferramentas que você pode usar para editar e fazer uma junção de outras ferramentas no celular. A minha análise assim, da conversa que a gente teve hoje é que a gente está adaptando as tecnologias do nosso dia a dia de produtor de mídia audiovisual para o negócio. Né? O negócio tem se ampliado, diversificado, mudado o formato. E aí, Marcelo Blum, você que faz tantas instalações e tantas emissoras, conhece diferentes realidades, grandes redes e emissoras menores, você acha que a gente está simplificando ou está complicando, hein? Porque, na verdade, eu tenho a impressão que às vezes a gente simplifica o uso das ferramentas, né? Então, nesse aspecto, sim, a gente está simplificando, uso de nuvem, ferramentas que as novas gerações conhecem muito bem, simplificando o cabeamento, infraestrutura, menos ar-condicionado, menos cabo, mas e a complexidade dessa estrutura, hein? Como é que fazer um diagnóstico em tempo real numa estrutura que às vezes ela está metade na nuvem, metade na minha emissora, metade... Queria ouvir sua opinião. Sensacional essa pergunta. Realmente esse é um ponto de preocupação mesmo, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei minha carreira em televisão, tudo era muito tangível. Você tinha uma fita, você tinha uma máquina de VT, no pior caso, você mantinha a emissora no ar com videotape e tudo bem, né? Hoje não. E o que está acontecendo é o seguinte, também quando eu comecei minha carreira, as emissoras tinham um skill completo, né? Ela conseguia fazer manutenção da câmera, do monitor, do transmissor e tudo. E hoje o que eu noto é que, primeiro, as emissoras estão tendo que enxugar a equipe, ou seja, está diminuindo a quantidade de pessoas, e ao mesmo tempo a complexidade, sim, está aumentando muito. Então o que acontece é que há realmente uma necessidade maior de trabalhar com parceiros de tecnologia que vão ajudar a implementar essas soluções, que vão ajudar a manter essas soluções funcionando. E aí eu reforço uma coisa que antigamente, né, as questões de contratos de suporte, que eu sei que são sempre discussões sofridas para os clientes e para os fornecedores também, mas hoje há essa necessidade de se ter essa parceria com
com empresas que vão garantir que tudo continue funcionando. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, o que a tecnologia também está trazendo de bom é o seguinte, né? Cada vez mais a gente tem como ter ferramentas de monitoração que aí usam as ferramentas de TI, que já tem uma proatividade, ou seja, você consegue ficar monitorando parâmetros desses sistemas e você consegue levantar alertas e situações assim que você consegue antecipar um problema. Então, antigamente, a gente procurava evitar o problema, mas a maioria das vezes a solução era a reação, né? Hoje não, hoje a gente consegue antecipar o problema e aí a gente consegue atuar para evitar que aquele problema aconteça. Então, de fato, o resultado final é mais simplificado, mas, por outro lado, a complexidade para fazer essa engrenagem toda girar é maior, o skill é maior, né? E aí, com isso, a gente precisa ter ferramentas que entreguem painéis, dashboards, que entreguem assim, o status do que está acontecendo, para que a gente possa ver, assim, ficar com a mão no manche, saber o que está acontecendo e poder reagir em tempo. Muito bem. Olha, o painel realmente está excelente. Eu acho que a gente poderia conversar aqui um tempo enorme. Na verdade, cada slide de vocês seria uma palestra individual, mas realmente a gente já passou do tempo, nós temos um overtime aqui. Então, gostaria de agradecer muitíssimo a apresentação de vocês, de grande valor. Peter, thank you very much again. I hope you learn a lot of Portuguese today. We learned a lot of technology from Grass Valley. E é isso, eu vou devolver agora para a nossa apresentadora. Muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço para todos. Agradecemos a presença e a interação de todos. E para ficar por dentro de toda a programação dos eventos da SET em 2022, acesse set.org.br e veja como participar das próximas edições dos SET regionais, do SET 30, das lives do SET Experience e, claro, do SET Expo, que acontece em agosto. E não deixe de visitar o portal de notícias da Revista da SET em revistadaset.com.br. Passo a palavra ao representante regional Centro-Oeste, Emerson Weirich, para as considerações finais. Muito obrigada. Obrigado, Lívia, novamente. Simplesmente agradecer a todos, agradecer a SET, principalmente os palestrantes pela disponibilidade em compartilhar e debater conosco tantas informações valiosas, né? E convidar todos a que participem, fiquem ligados aí, participem do nosso SET Expo em agosto e da nossa edição do SET Regional do ano que vem. Por favor, participem, a SET é uma sociedade muito séria, de muita qualidade, que traz muita informação sobre esse mercado audiovisual. Muito obrigado mais uma vez.